momento de comunhão ao Senhor, né? Um momento onde estamos reunidos em corpo para buscarmos a face do nosso Deus, né? Gostaríamos de agradecer aqui a presença dos irmãos que estão participando, os irmãos que puderem, como a nossa irmã Érica falou aqui, colocar no chat sua igreja, para que possamos agradecer no final, né, deste momento especial, né, aos visitantes também que estão aqui presentes. Gostaríamos, irmãos, antes de dar início aqui a esse período de oração, falar aos irmãos que esse é um momento que foi direcionado pelo nosso Deus. É um momento onde o nosso Deus separou, mostrou, revelou que se faria presente aqui em nosso meio. Então, antes de começarmos e darmos início, vamos esquecer tudo, as preocupações, o que os irmãos têm passado. É o momento de voltarmos ao pó, nos humilharmos aos pés do Senhor, porque o nosso Deus fará coisas grandiosas aqui em nosso meio. Então, os irmãos estejam em completa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós vamos clamar ao Senhor nesse momento. Então, pedimos aos irmãos que os irmãos possam fechar os seus olhos. Vamos clamar, pedir uma bênção ao Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós já clamamos, Senhor, pelo poder, pela virtude, pela vida, Senhor, que há no teu sangue. Te pedimos, Senhor, que nesse momento os nossos corações, Senhor, estejam aqui presentes, que os nossos pensamentos, Senhor, que as nossas necessidades, Senhor, possam estar sendo derramadas nesta tarde aos teus pés. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nos esvazia, Senhor, de nós mesmos, do velho homem, para que o Senhor seja glorificado, para que nessa tarde, Senhor, as vidas que chegaram aqui, Senhor, precisando de uma bênção, possam sair daqui com a resposta em suas mãos, possam sair daqui não da mesma forma que entraram, mas de uma forma diferente, uma forma onde possamos estar mais amadurecidos, mais perto de Ti. Senhor, glorifica o Teu nome nessa tarde aqui em nosso meio. Esse é o nosso clamor, que o Senhor cresça em nós nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nesse momento, nós vamos passar aqui um dom aos irmãos que o Senhor nos deu. Na tarde de hoje, o Senhor mostrava que havia uma ação do adversário para tentar atingir as nossas vidas, tentar abalar nossa comunhão, a nossa fé, mas o Senhor mostrava que o Espírito Santo de Deus estaria derramando sobre a nossa vida da sua bênção. O Senhor derramaria da revelação da sua palavra, a água da palavra sobre as nossas vidas, estaria nos protegendo de toda seta do adversário, para que os jovens e os irmãos que estão aqui presentes pudessem estar fortalecidos no Senhor. E o Senhor mostrava que cada irmão aqui, o Espírito Santo ia passando sobre os lares e os irmãos seguravam uma Bíblia. Só que essa Bíblia ela era diferente, porque o Espírito Santo ele selava essas Bíblias com um selo que era o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. E onde os irmãos iam, as pessoas percebiam, suas famílias, no local de trabalho, na sua vida cotidiana, que os irmãos eram diferentes, que os irmãos estavam marcados por esse sangue, que os irmãos, ao amarem a palavra do Senhor, a buscarem a revelação do Senhor, a estarem mais perto do Espírito Santo de Deus, os irmãos viveriam uma nova forma de vida, com maiores experiências, com maior intimidade com o Senhor. Então, nesse momento, nós vamos entoar um louvor e os irmãos busquem isso do Senhor. Busquem estar mais perto, ouvindo a palavra do Senhor, tendo Jesus como nosso governo. Amém? Vamos então ao primeiro louvor.
em teu altar, Senhor, purifica a minha vida com o sangue do Cordeiro. Minha vida entrego em teu altar, em teu altar, Senhor, entrego minha vida, em teu altar, Senhor, purifica minha vida com o sangue do Cordeiro. Minha vida entrego em teu altar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nesse momento vamos ter uma palavra de glorificação ao nosso Deus, o irmão que sentiu o desejo no coração de agradecer ao Senhor por este momento. Glorificamos, Senhor, nós te louvamos neste momento que estamos aqui na tua presença. Nós entendemos, Senhor, que é um chamado do teu Santo Espírito, uma revelação do Senhor, pois sabemos que o Senhor tem um grande encontro conosco nessa tarde, por o Senhor ser esse Deus tão maravilhoso para conosco, que se preocupa conosco. Nós te louvamos, nós te rendemos honra e glória também pelo sangue de Jesus, passado em nossas vidas, nossos pecados perdoados nesse momento. Se nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus. Aleluia, meus irmãos. Nesse momento nós vamos entoar mais um louvor e o Senhor nos mostrou, através de um dom espiritual, que nesse louvor o Senhor estaria visitando a vida de uma jovem. Essa jovem, o Espírito Santo de Deus nos diz que ela se encontra desanimada, se encontra triste e acha que as promessas do Senhor não vão se cumprir na vida dessa jovem. Ela já perdeu a esperança, mas o Senhor mostrava que através do louvor, sei, Senhor, que carinhosamente me trouxeste aqui. O Senhor estaria visitando a vida dessa jovem. E olha o que o Senhor dizia para essa jovem. O Senhor dizia assim, somente crê. O Senhor falava ao coração dela que o tempo do Senhor é contado de maneira diferente. E que no momento certo, Ele tem tudo já preparado. O Senhor dizia a essa jovem que ela só se mantivesse firme na caminhada, firme aos pés do Senhor, sendo dependente do tempo do Senhor, pois o Senhor entregaria a vitória em suas mãos. E o Senhor mostrava também que vai estar retirando a fenda dos olhos, que é o que atrapalha, o que tem impedido essa serva, essa jovem, de viver o melhor de Deus. E o Senhor dizia que tirava essa fenda dos olhos. E sabe o que o Senhor fazia, meus irmãos? O Senhor colocava um ato de fé no coração dessa jovem. O Senhor trocava a razão dela, aquilo que ela acha que pode acontecer, por aquilo que Deus vai fazer na vida dela. O Senhor colocava fé, acrescentava fé. Então, nesse momento, nós vamos entoar esse louvor e essa jovem, os irmãos que estão aqui presentes, confiem, acreditem naquilo que o Senhor tem para fazer na vida dos irmãos. Amém? Vamos louvar o Senhor nesse momento. Sei, Senhor,
trouxeste aqui e o meu coração quero te ofertar, sentir tua presença, gozar de comunhão. Vem, Senhor, me abraça, me conforta, és amor, sou teu, somente teu. Oh, vem me abençoar, sentir tua presença, gozar de comunhão. Vem, Senhor, me abraça, me conforta, és amor, sou teu, somente teu. Oh, vem me abençoar. Amém, glória a Deus. Irmãos, nós estamos em uma vigília de oração ao Senhor e o Senhor mostrava que haveria 4 pilares nessa tarde a ofertarmos ao Senhor, né, a nossa oração em favor desses 4 pilares. O primeiro era em favor da vida espiritual, posteriormente a vida profissional, a vida estudantil e também por concursos. Então, os irmãos que desejarem, nesse momento, né, estar levantando, nós vamos ter 3 palavras de intercessão ao Senhor. Nós vamos pedir pelo primeiro motivo, que é em favor da vida espiritual, e você pode se sentir à vontade de pedir pela vida espiritual, a sua individual, da sua igreja, dos irmãos. Então, é um momento que estamos aqui de portas abertas, né? O céu está de portas abertas para ouvir a nossa oração. Então, vamos ter 3 palavras de intercessão em favor da nossa vida espiritual. Amém? Senhor Deus e Pai, lavada e remida, Senhor, através do teu sangue. Gostaria de interceder, Senhor Deus, pela vida espiritual, Pai. Tanto a minha vida espiritual, Senhor Deus, como a questão do meu batismo, Pai. Mas também como a questão espiritual da igreja que eu frequento, que é a ICM Itamaracá. Que o Senhor possa estar, Senhor, derramando as tuas bênçãos sobre os teus servos, repreendendo, Senhor Deus, a frieza espiritual, renovando, Senhor Deus, o batismo com o Espírito Santo, que eles venham entender, Senhor Deus, o momento em que nós estamos vivendo e busque, Senhor, mais a Ti, fervorosamente, na madrugada, em jejum, em oração, Senhor Deus. Então, Deus de misericórdia, Senhor, daquele povo, também capacita para poder ir à igreja, poder ir aos cultos, para que eles tenham, Senhor Deus, disposição de evangelizar, que eles possam, Senhor Deus, estar dando também o testemunho. Pai, prospera, Senhor Deus, a tua obra naquele lugar, aquela porta que tu abriste, Senhor Deus, naquele lugar é para poder alcançar vidas. Então, que os teus servos, Pai, possam se capacitar, Senhor Deus, através do teu Espírito Santo, possa se fortalecer. Então, Senhor Deus, coloca as necessidades da igreja de Itamaracá em tuas mãos, e especialmente, Senhor Deus, a minha necessidade, Senhor Deus, do meu batismo, que o Senhor possa estar providenciando, Pai, no teu calendário, uma data, Senhor, para o meu batismo. Aqui, Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, essas necessidades intercedendo em nome de Jesus. Amém. Mais uma intercessão. Vamos. Amém. Senhor, nós ainda te intercedemos, Pai. Ainda em favor dos dons espirituais, Senhor, da vida espiritual dos teus servos, da instrumentalidade, Senhor, espiritual dos teus servos na tua obra, em todas as igrejas, Senhor, nas nossas vidas, nas vidas dos jovens, Senhor, que possamos, Senhor, não só ser batizados com o Espírito Santo, mas receber, Pai, um renovo de Ti,
Ajuda, Senhor, aqueles, Senhor, que ainda não são batizados, Senhor, com o Espírito Santo. Senhor, traz um renovo para a vida dos teus servos, das tuas servas. Que eles possam, Pai, estar a cada dia mais sendo dependentes de Ti, com amor, Pai, para fazer a Tua obra, essa obra, Pai, que é voluntária, essa obra, Pai, que fazemos de coração, porque o Teu Santo Espírito um dia, Pai, tocou nos nossos corações, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que possamos, Senhor, ser vasos de honra, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Que possamos, Senhor, ser cheios do Teu Santo Espírito, Pai. Te intercedemos assim, Senhor, pelas nossas vidas, Pai, espirituais, nas igrejas, Senhor, e aonde quer que estejamos, Pai. Nas faculdades, nas escolas, que possamos ser exemplos, Pai, de servos, de servas que Te honram, Pai. Já Te glorificamos já, te agradecemos, intercedemos assim, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Mais uma intercessão, irmãos. Intercedemos, Senhor, colocamos diante do Teu altar, ó Pai, as nossas vidas, Senhor, espirituais, que o Senhor possa, Senhor, estar nos fazendo como vaso em Tuas mãos, que possamos, Senhor, ter mais intimidade contigo, Te buscar, ó Pai, tem misericórdia, Tu sabes, Senhor, das dificuldades que se levantam, Senhor, muitas vezes, que o Senhor possa estar repreendendo, Senhor, possa estar nos dando ousadia, Senhor, de pregar o Teu santo nome, tem misericórdia, Senhor, nos capacita, nos usa com os dons espirituais, ó Pai. Sabe quantos servos almejam, Senhor, ser usados como vaso em Tuas mãos, porque tudo é para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Nós intercedemos assim, pedindo essa bênção na nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, estamos aqui em comunhão com o Senhor nessa tarde e nós sabemos que nós só estamos aqui, meus irmãos. Nós viemos aqui nessa tarde para orar ao Senhor, para suplicar uma bênção ao Senhor, porque no nosso coração a gente tem a certeza que somente Jesus pode resolver os nossos problemas. Somente Jesus Cristo pode resolver aquilo que muitas vezes há anos nós temos suplicado ao Senhor, aquela luta que só você e o Senhor sabe, só você e o Senhor sabe que você tem travado. Muitas vezes há tantos anos tem pedido ao Senhor, mas você vê hoje aqui, porque você sabe que Jesus pode resolver. Que independente do tempo, independente das circunstâncias da vida, do que os seus olhos naturais podem enxergar, você sabe que Jesus pode fazer. Jesus pode cumprir. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele permanece o mesmo, hoje, eternamente. E nessa tarde o Senhor nos mostrou mais um dom. O Senhor nos mostrou que através do próximo louvor que nós vamos entoar, Vem Amado Meu, estará falando ao coração de uma jovem, pois ela havia colocado diante do Senhor acerca da sua vida profissional e a sua dedicação como função, né, na obra do Senhor, na casa do Senhor. E o Senhor dizia que essa jovem, ela ficasse atenta à letra desse louvor, porque o Senhor estaria falando ao seu coração e que estaria tirando do seu coração, através da letra desse louvor, qualquer confusão que estivesse ocorrendo nos seus pensamentos, no seu coração. E sim, era para essa jovem colocar em primeiro lugar o Senhor em sua vida. O Senhor estaria abençoando a vida desta jovem. Então, vamos ouvir a letra deste louvor, vamos deixar Jesus trabalhar na nossa alma, no nosso coração, no nosso ser, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Vem, amado meu, vem visitar a tua igreja. Vem depressa, vem, minha alma anseia por
sempre vem me buscar. Vem, amado meu, vem visitar a tua igreja. Vem depressa, vem, minha alma anseia por tua presença. Pertenço a ti, és meu amado, junto a ti quero estar para sempre. Vem me buscar. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, gostaríamos de passar mais um dom nesse momento. O próximo dom, o Senhor mostrava que havia estado enviar anjos à casa dos irmãos. Todos os irmãos que estariam presentes aqui nesta vigília. E esses anjos, eles iriam com kits médicos. E quando eles entregavam aos irmãos em seus lares, ele pedia para que os irmãos abrissem. E ao abrirem, havia ali pão, vinho, água e uma Bíblia. E essa Bíblia ela estava aberta no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que nos diz assim: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. E o Senhor dizia que ao aplicarem esse texto nas suas vidas, o Senhor estaria ouvindo a oração dos irmãos e estaria dando experiências para aumentar a maturidade espiritual de cada um aqui presente. Meus irmãos, que grande bênção o Senhor tem reservado nessa tarde para as nossas vidas. Ele fala no texto, né? Entregar ao Senhor, procurar o Senhor de todo o coração. Ou seja, reserva total ao Senhor, entrega total ao Senhor. E tinham 3 elementos importantes ali, porque o Senhor, ele é o Deus que ampara. Muitas vezes ele permite a tribulação, o deserto, mas é porque ele é um Deus suficiente para nos amparar. Um Deus que a gente pode depender dele sem preocupações, porque existe uma graça sendo derramada sobre as nossas vidas. E o Senhor dizia assim, ó, que existe, em meio à dificuldade que o irmão e que a irmã está passando, sabe o que é que vai ter na vida dos irmãos? Vai ter pão, vai ter água, vai ter vinho, vai ter a palavra revelada do Senhor, para os irmãos se manterem fortes, suficientes para viverem a vontade de Deus, para avançarem espiritualmente, para dependerem do Senhor. Existe a presença poderosa do Espírito Santo, existe a palavra sendo derramada, existe a nossa vida no altar do Senhor. E isso para a gente é suficiente, meus irmãos. Então, nós vamos continuar aqui orando ao Senhor, nós vamos ter mais 2 intercessões, agora em favor da vida profissional dos irmãos. Os irmãos que desejarem estar abrindo seu microfone, interceda, peça ao Senhor pela sua vida profissional, para que Deus se manifeste através da vida dela, abra portas de emprego para os irmãos. Então, vamos orar. Amém? Senhor Deus e Pai, diante do altar, gostaria de interceder, Senhor Deus, pela vida profissional, Pai, dos teus servos. Há muito tempo, Senhor, a gente fica esperando, Senhor, esperando o teu tempo, para que o Senhor possa estar abrindo as portas, esperando com ansiedade, mas que o Senhor possa estar providenciando, Pai, a abertura de portas de emprego, que esse emprego, Senhor Deus, seja para a glorificação do teu nome. Senhor Deus, que o Senhor possa estar mandando a resposta, Senhor, de oração nos nossos sonhos, Senhor, através de dons, que o Senhor possa estar falando conosco. Senhor Deus, aqueles servos que já trabalham, que possa ser instrumento nas tuas mãos. Senhor, que possa estar dando um testemunho, Pai,
que os patrões possam estar vendo com os bons olhos aquele funcionário, Senhor. Senhor Deus, que é autônomo, que o Senhor possa estar enviando todas as providências, que não venha faltar os clientes, que não venha faltar os pagamentos. Senhor Deus, que sejam cumpridos, Senhor, todos aqueles prazos, e que as pessoas que é autônomo, Senhor Deus, possam assim, se sustentar através dessa escolha, Senhor, de ser autônomo, de se aperfeiçoar, de se especializar nessa área, Senhor, na área que gosta. Então, Senhor Deus, que o Senhor possa estar suprindo as necessidades, nos guardando, Senhor, debaixo das tuas asas. E assim, Senhor Deus, abrindo a porta de emprego para aquele que não tem, abençoando aquele que já tem. E, Senhor Deus, providenciando, Senhor, para aquele que espera em Ti. Então, Pai, coloque diante do teu altar. Em nome de Jesus, eu agradeço já, Senhor, pelas vitórias. Em nome de Jesus, amém. Senhor, nós continuamos a interceder em favor da vida profissional dos teus servos. Senhor, te suplicamos uma bênção, Senhor, de livramento, Senhor, na ida e na volta, no trajeto dos seus empregos, Senhor, também nos seus locais de trabalho, livra de acidente. Senhor, esconde o teu povo no esconderijo do Altíssimo, livra da violência deste mundo. Senhor, que cada servo teu, Senhor, seja um instrumento nas tuas mãos, nos seus locais de trabalho. Senhor, que eles possam ter a oportunidade, Senhor, de falar do teu amor, Senhor, de falar da tua palavra, Senhor, de serem ali evangelistas, luz nos seus locais de trabalho, que eles possam, Senhor, ser reconhecidos como servos teus. Senhor, ainda te pedimos uma bênção, Senhor, para aqueles servos que estão esperando por porta de emprego. Senhor, em especial te pedimos ainda pelos teus servos jovens, Senhor, muitas vezes ansiosos, Senhor, pedindo uma direção tua. É uma fase de muitas escolhas, de muitas direções, Senhor, mas que nenhuma delas, Senhor, seja da vontade do homem, mas tão somente direcionada pelo teu Santo Espírito. Senhor, que tu venha estar abençoando o teu povo, Senhor, no momento das entrevistas, Senhor, entrega de currículos, aqueles que estão se preparando para concurso, Senhor, fazendo prova, Senhor, de vestibular, de tantas outras coisas. Senhor, abençoa ainda na vida profissional dos teus servos, Senhor, que são autônomos, assim como tua serva orou, ó Deus. E não venha faltar o sustento, Senhor, na vida dos teus servos, que eles possam confiar tão somente em Ti. Senhor, que Tu venha estar mandando clientes, Senhor, dando toda a condição para que venha estar honrando seus compromissos e que Teu nome seja glorificado. Abençoa, assim, a vida profissional do Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, nesse momento nós vamos entoar mais um louvor e antes nós vamos passar aqui um dom para os irmãos. E esse louvor que nós vamos entoar, o louvor é o nome O que habita no abrigo de Deus. E muitas das vezes o Senhor tem sido e o Senhor é esse abrigo para as nossas almas. E o Senhor mostrava aqui que existe um irmão nessa tarde que está participando e esse dom ele foi passado para os irmãos entenderem. Esse dom foi passado no momento do culto de busca, porque foi um dom relacionado ao momento do culto de busca, mas que nós vamos estar passando aqui porque muitas das vezes o Senhor traz esse dom para a edificação da igreja. E o Senhor sabe quem está aqui presente, o Senhor esquadrinha os corações, né? E sabe as necessidades dos irmãos. Então, o Senhor mostrava que esse irmão estaria ali no culto de busca e no seu coração e na sua mente havia muita ansiedade. Mas também via que um anjo se achegava próximo a esse irmão nesse momento e dizia assim, que ao irmão ler o texto de Isaías 55, verso 1, ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tem dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. O Espírito Santo do Senhor estaria nesse momento visitando e consolando. Então, que os irmãos possam guardar
no seu coração esse dom. Vamos ouvir esse louvor. Vamos nos quebrantar diante do Senhor, aquele que pode tirar a ansiedade do nosso coração, aquele que nos dá tudo através da sua graça, mesmo não sendo merecedores, não tendo condições, como diz o texto, aqueles que não tiverem dinheiro para comprar, nós não temos condições de ir ao Senhor. Nós somos falhos, imperfeitos, mas a graça do Senhor nos permitiu isso, nos permitiu estarmos nessa tarde, mediante essa graça, bater na porta, suplicando a esse Deus. Então, vamos louvar este louvor, este hino ao Senhor. O que habita no abrigo de Deus morará sobre sombras de amor. Sobre ele não virá nenhum mal, em suas asas feliz viverá. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali acharei paz e profundo amor. Meu desejo é com Ele comunhão desfrutar e pra sempre o seu nome louvar. Amém, glória a Deus. Irmãos, nós vamos estar agora nesse momento intercedendo pelos dois últimos pilares dessa nossa reunião, dessa vigília, né, de oração ao Senhor, que são pela vida estudantil dos irmãos, dos jovens, né, os irmãos que estão aí buscando essa bênção do Senhor, pelos concursos que muitos irmãos têm feito e que os irmãos possam receber da parte do Senhor essa bênção nessa tarde, amém? Então vamos ter mais 3 intercessões antes de irmos, né, para a palavra, para a finalização aqui desse momento, 3 intercessões em favor deste motivo. E os irmãos podem ficar à vontade, se os irmãos quiserem orar pelas suas vidas, pedir uma bênção especial ao Senhor pela sua vida, né? O Senhor separou esse momento também para estarmos orando, amém? Amém. Senhor, nós te intercedemos para este momento. Te pedimos em favor da vida profissional dos teus servos, da vida estudantil, né? Da vida acadêmica. Que o Senhor possa, Senhor, estar ajudando, Senhor, a cada um. As provas de concurso, provas de escola, faculdade, seminários. Ajuda, Pai, a cada um, dá entendimento, dá sabedoria, inteligência, Senhor, na hora das provas, Senhor. Que teus servos, Senhor, e tuas servas possam continuar sendo alunos, Senhor, dedicados, Senhor, aonde quer que eles estejam, estudando para concurso, na faculdade, para os vestibulares. Ajuda, Senhor, também eles, Senhor, a terem disciplina, Pai. Disciplina profissional para serem bons profissionais, disciplina como alunos para serem bons alunos. Ajuda, Senhor, livra eles de todo mal, que eles possam, Senhor, ser a cada dia mais, Senhor, agraciados, Senhor, com a tua sabedoria, com a tua misericórdia, Senhor, ajuda eles nos estudos, dando toda a capacitação, Pai, estudantil, para que eles possam, Senhor, ser servos, Senhor, profissionais, Senhor, de grande valor, Pai. Intercedemos assim, em favor também dos resultados das provas dos irmãos que fizeram concursos, né? Ajuda eles, que o Senhor possa, Senhor, estar tomando conta, Pai, de cada nota, Pai, de cada prova, de cada simulado,
pedimos assim, te intercedemos, no nome de Jesus. Amém. Mais uma intercessão, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor nós Deus, intercedemos, Pai, clamamos a Ti por uma bênção, Senhor, pelos estudos, Senhor, pelos concursos, vestibulares, que o Senhor possa estar estendendo Tua mão de poder, Senhor, dando a vitória a cada um dos Teus filhos, Senhor, que o Senhor possa estar dirigindo, direcionando, Senhor, na escolha ali do curso, Senhor, na escolha ali do concurso, meu Deus, que a cada passo, a cada decisão, os teus servos possam colocar diante de ti, Senhor, que o Senhor possa estar tirando toda e qualquer ansiedade, Senhor, qualquer medo, Senhor, da prova, né, do processo, Senhor, que o Senhor possa estar fortalecendo teus filhos a cada dia, tirando ali tudo aquilo que venha atrapalhar, né, nesse processo, nos estudos, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a mente, Senhor, dos teus filhos, que eles possam a cada dia serem aperfeiçoados, Senhor, aprendendo ali todo o conteúdo necessário para as provas, né, se preparando fisicamente, emocionalmente, Senhor, mas principalmente, Senhor, espiritualmente, para que teus filhos possam chegar, Senhor, no dia da prova, estarem preparados, confiantes, certos da vitória que o Senhor vai dar a cada um. Essa é a intercessão que te faço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma intercessão. Senhor, meu Deus e Pai, eu clamo a Ti pelo poder e a vida no sangue de Jesus, intercedendo, Senhor Deus, pelos Teus servos, Pai, que querem fazer concursos, que o Senhor possa estar capacitando, Senhor Deus, que naquele momento, Senhor Deus, de prova, que o Senhor possa se fazer presente, Senhor, na vida deles, que o Senhor possa estar guiando, Senhor, a mão deles para responderem, Senhor, os vestibular que eles forem fazer, que eles forem cursar. Senhor, meu Deus, abençoa, Senhor, a vida acadêmica. Muitas vezes, Senhor, na faculdade, eles enfrentam, Senhor, provas, enfrentam, Senhor, pensamentos contrários, enfrentam, Senhor, dificuldade com os colegas. Muitas vezes, Senhor Deus, até pela própria desigualdade, Senhor, enfrenta o preconceito na aula, mas que o Senhor possa estar revigorando, Senhor Deus, nessa hora, teus servos, que o Senhor possa estar visitando, Senhor Deus, os teus servos, que o Senhor possa estar tirando, Senhor Deus, aquela aflição, como é difícil, Senhor Deus, ser um servo na sala de faculdade, Senhor, e enfrentar, Senhor, todas essas dificuldades, todas essas adversidades, mas que o Senhor possa estar blindando, Senhor, como o teu dom possa estar blindando, Senhor, as nossas mentes da seta do inimigo, que o Senhor possa estar conosco, Senhor, enviando o teu anjo para estar presente com a gente naquela sala, Senhor, de universidade. Senhor Deus, tem de misericórdia, Senhor, da vida dos teus servos, capacita, Pai, que eles possam, Senhor Deus, ser bons profissionais, que possam estar se formando, trazendo esse orgulho, essa alegria aos pais, Senhor, o diploma. Pense numa alegria, Senhor Deus, ter um filho formado. Então, Senhor Deus, que o Senhor possa estar capacitando teus servos. Em nome de Jesus, assim eu clamo por esse motivo, Pai. Coloco diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, antes de seguirmos aqui para o momento da mensagem, que o Senhor possa estar deixando esse alimento para as nossas vidas, nós temos mais 2 dons a passar aqui aos irmãos. E um dos dons era, o Senhor mostrava uma nuvem escura se aproximando a um lar de um irmão. E essa nuvem, ela trazia temor ao coração desse irmão. E o Senhor ordenava um anjo. E esse anjo, ele tinha uma asa muito grande. Então, essa asa, ela trazia essa proteção. E à medida que o anjo se aproximava,
ele ia dispersando aquela nuvem. E havia também muita tribulação dentro deste lar, desentendimentos, havia algumas situações difíceis, mas que quando aquele anjo estava desfazendo aquela nuvem, aquele calor intenso que havia, que é advindo dessas lutas, né, espiritualmente falando, dessa guerra espiritual, dessa ação do adversário contra este lar, o Senhor trazia refrigério, né, através desse anjo, e o Senhor dizia que esse anjo tinha sido enviado devido ao clamor que esse servo tinha feito ao Senhor, e que o Senhor iria fazer com que aquele anjo permanecesse em frente àquele lar, para que as necessidades daquele irmão fossem atendidas. E a gente, nessa tarde, nós estamos aprendendo com o Senhor. Essa vigília não foi marcada por homens, mas foi marcada pelo próprio Deus na eternidade. É o momento que o Senhor separou para que os irmãos recebessem esse refrigério em meio ao calor, às necessidades, à ação do adversário dia após dia sobre as nossas vidas. E aqui o Senhor quer nos despedir em paz. O Senhor quer que, quando encerrar aqui essa vigília, que é um momento tão abençoado, onde a gente volta novamente para a nossa vida, o Senhor quer que possamos ir em paz, meus irmãos, com esse refrigério. E o outro dom, o Senhor mostrava que havia um grande campo com gramas verdes e uma nuvem se aproximava. Era uma nuvem de chuva serôdia, que deixava a grama molhada ao cair. E via que muitas ovelhas naquele campo se alimentavam daquele pasto. Mas em um momento via que um grande urso, que tinha muita fome e tentava ali aproveitar, né, e atentar contra a vida daquelas ovelhas, entrava nesse campo. Mas havia um varão com um cajado, e esse varão é o Senhor Jesus, esse varão é o nosso pastor. Nas mãos, ele afugentava esse urso que insistia em tentar atingir as ovelhas, mas via que esse varão, ao tocar com o cajado, ele levava para longe esse urso. E ele trocava, na verdade, esse cajado por uma espada, que essa espada, ela fazia essa ação. E essa espada, havia fogo nela, e ele chegava a lutar com aquele urso, e após feri-lo, ele deixava o rebanho daquele varão em paz e não voltava mais. E como falamos aqui aos irmãos, o desejo do Senhor, porque o Senhor tem visto a nossa dor. O Senhor, ele não se omite a nossa dor. O Senhor Jesus, ele é esse bom pastor que não se ausenta das nossas vidas e nos protege. Muitas das vezes, a frieza espiritual, o desânimo, como o Senhor mostrou durante toda essa vigília, as ansiedades, né? O Senhor frequentemente falando sobre isso, é porque Jesus, ele é perfeito. E diante da sua perfeição, ele quer nos ensinar. Ele quer que possamos sair daqui aprendendo com o Senhor Jesus. Sabemos que somos protegidos neste amor e que os irmãos possam serem despedidos pelo Senhor nessa paz, porque o nosso Deus está presente nas nossas vidas. Então, nesse momento, nós vamos ter aqui um período da palavra. Antes de encerrarmos, nós vamos passar aqui para o irmão Caio, ele vai estar conduzindo aqui esse momento. Amém? Amém, meus irmãos. Os irmãos estão me escutando? Amém. Amém. A palavra de hoje, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. A palavra de hoje, ela se encontra no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 7. Que vai falar o seguinte: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, de comunhão, de leitura da Tua Palavra, peço ao Senhor para que o Seu Santo Espírito continue conosco,
E a mensagem, ó Pai, ao ser entregue, atinja o coração dos teus servos presentes nesse momento, ó Senhor, serenata, vigília, e que a mente dos teus servos, ó Pai, neste momento, seja totalmente focada na tua santa palavra, ó Pai. Dá-nos, ó Senhor, a revelação da tua palavra, se te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, vivemos, neste momento, qual vivemos, a nossa geração, é uma geração acelerada, uma geração conectada, mas muitas vezes somos desconectados de Deus. Somos cercados de informações, mas com o coração cheio de perguntas. Nós procuramos direção, procuramos sentido, procuramos propósito, e não é errado buscar. Errado é onde e como estamos buscando. Este versículo, irmãos, faz parte de um sermão a qual o Senhor estava preparando ali para os ouvintes naquele monte. E o Senhor ali, ele falava diretamente a pessoas como eu, como você. Pessoas que desejam mais da vida, pessoas que desejam mais de Deus, mas muitas vezes não sabemos por onde começar. E o Senhor, ele nos entrega 3 chaves espirituais, irmão, nesse texto, que ativam a resposta do céu. Se os irmãos observarem, a palavra vai dizer: pedir, buscar e bater. Essas 3 ações, irmão, não são apenas recomendações, são convites de Deus para viver uma fé ativa, real e transformadora. Quando o Senhor fala aqui, pedir e dar-se-vos-á, é uma oração. O Senhor está querendo falar que é uma oração que nasce da confiança. Pedir não é apenas pedir com palavras repetitivas. É reconhecer que nós precisamos de Deus. Muitos jovens têm vergonha de depender de Deus. Preferem tentar resolver tudo sozinho. Mas Jesus, ele nos ensina que é justamente na dependência dele, é justamente quando estamos na dependência dele que o milagre nas nossas vidas acontece. Então, meus irmãos, eu pergunto: você tem pedido? Você tem falado com Deus de verdade? Você tem se derramado em oração? Ou você tem apenas repetido frases automáticas ali naquele momento em que você conversa com o Senhor? Irmãos, quem pede com fé ativa o mover do Espírito Santo na vida dele. Em Isaías 49:15 vai falar: ainda que uma mãe se esqueça de seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Irmãos, o Senhor Jesus a todo momento ele está dizendo que ele está com você no meio da dificuldade, no meio da alegria, no meio da tristeza. Ele está dizendo: eu não te deixarei sozinho. Todavia não me esquecerei de ti. E ainda quando lemos a palavra, esse texto, né, ele fala: buscais e encontrareis.
É a busca, irmãos, que revela o coração diante do Senhor. É a busca que vai além do orar. É uma decisão que cabe a cada um de nós de sair da zona de conforto e ir ao encontro de Deus. É abrir a palavra do Senhor, é sacrificar o coração, é escolher estar perto de quem se aproxima de Deus. Buscar, irmãos, é dar prioridade ao Senhor. É colocar todas as suas necessidades diante do Senhor. É deixar tudo aos pés dele. Em Jeremias 29, capítulo 13, vai falar: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A pergunta não é se Deus quer se revelar a você, porque Ele quer. A pergunta é, meus irmãos, se você está disposto a buscá-lo com sinceridade, a se despojar diante dele, a se ajoelhar, dizer: Senhor, eu sou dependente de ti. Senhor, usa-me como bálsamo em tuas mãos, porque sem ti nada sou. É se deleitar-se no Senhor, é chorar aos pés do Senhor. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Ele quer uma geração que confia nele, uma geração que depende dele, uma geração que a todo momento, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E o texto ainda segue dizendo: batei e abri-se-vos-á. É a insistência, irmãos. A insistência ao qual depositamos ali naquele momento que abre as portas fechadas. Irmãos, existem momentos em que oramos, existem momentos em que buscamos, mas mesmo assim parece que nada acontece, não é? A gente pede ali na oração, depositamos a oração ali diante do Senhor, né? Mas o silêncio permanece. Mas aí é que o Senhor diz: batei, ou seja, não desista, insista, permaneça. A fé que bate é a fé que não recua diante do silêncio do Senhor. É a fé que não recua diante do deserto. O nosso Senhor Jesus, ele passou 40 dias sendo tentado no deserto. 40 dias, irmãos. E nós, né, pequenas coisas somos tentados e esquecemos por um momento, né, de que o Senhor era por nós, de que o Senhor está ali conosco, né, para nos fazer vencer aquela tentação. Talvez você, meu jovem, minha jovem, obreiro, senhora, pai, mãe, né? Nesse momento, talvez você está diante de uma porta fechada, seja no emocional, seja na vida espiritual, seja nos sonhos. Mas, irmãos, uma coisa eu digo, e é certo, que se você continuar crendo,
a promessa clara. E abrir-se-vos-á. O nosso Deus, ele não falha. O nosso Deus, ele responde no tempo certo. Por muitas vezes a gente fica assim, ansioso, né? A gente diz, Senhor, por que isso ainda não aconteceu? Mas, irmãos, o Senhor sabe o momento certo de abrir a porta, de fechar a porta. Porque Ele é Deus. Ele conhece o seu coração. Ele conhece toda a sua história, desde o seu gerar no ventre da sua mãe até o findar de sua vida. Tudo já está escrito nas mãos dele. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. O céu, irmão, ele responde a quem age com fé. Meu jovem, minha jovem, a fé que Jesus nos ensina é simples. Sim, é simples, mas ela é poderosa. Não é uma fé teórica, é uma fé prática. Depende do praticar de cada dia de cada um de nós. Ela pede busca, ela pede, ela pede busca e bate. E aí então ela se move. Ela não espera as coisas acontecerem. Ela provoca o mover do Senhor na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós aqui presentes. E o Senhor Jesus, ele quer levantar uma geração que ora com ousadia, uma geração que busca com paixão, uma geração que insiste com fé. E é essa geração que verá as portas se abrirem. É essa geração que verá as respostas chegarem. É a geração que vai ver o céu se manifestar. Eu pergunto, meus irmãos, qual desses passos você precisa dar? Você precisa voltar a orar com verdade? Você precisa buscar a Deus com prioridade? Ou você prefira retomar uma fé que persiste? Hoje o Senhor, ele está te chamando para dar um passo, meu irmão e minha irmã. Um passo de fé. Um passo que insiste em continuar caminhando com Ele. Meio diante das dificuldades, meio diante ao deserto, meio diante do silêncio, Ele quer que você insista em estar com Ele. Então, meus irmãos, não saia deste momento aqui ao qual estamos sem se decidir em se mover. Porque quando você age com fé, o Senhor, ele age com poder. Amém? Vamos estar louvando nesse momento. Amém, glória a Deus. Irmãos, vamos finalizar aqui, né, essa vigília de oração ao Senhor com essa bênção, né, conforme a palavra do Senhor. E os irmãos que desejarem, você está aqui com o seu Pai, com o seu pastor, com o seu Senhor, o dono da sua alma. Então,
Vamos nos ajoelharmos aos pés do Senhor. O irmão que desejar terminar essa vigília dessa forma, porque o nosso espírito está pronto, mas às vezes o nosso coração, umas vezes fraco, outras vezes cansado, outras vezes triste, precisa aprender que independente do tempo que for, se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Só precisamos aguardar e, como o irmão falou, nos mover diante da vontade do Senhor. Então, convidamos os irmãos a se ajoelharem, a terminarem esse tempo aqui com o Senhor, aos pés do nosso Deus. Amém? Então, nós vamos louvar o Senhor. Os irmãos, fiquem à vontade. Jesus, o amigo incomparável, Jesus, o amor inexplicável, Jesus, a vida que venceu a morte voltará pra me buscar. Jesus, o alicerce de minha alma, Jesus, que consola em minha calma, Jesus, o Filho de Deus, teu nome vai chamar. Então viverei, o meu Rei, o próprio amor que me salvou. Eu não desistirei, a luta enfrentarei. Jesus, o alicerce de minha alma, Jesus, que consola em minha cama, Jesus, o Filho de Deus, teu nome vai chamar. Então viverei, o meu Rei, o próprio amor que me salvou. Eu não desistirei, a luta enfrentarei. Então viverei, o meu Rei, o próprio amor que me salvou. Eu não desistirei, a luta enfrentarei. Vitória eu terei, eu terei. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós vamos agora glorificar o nosso Deus, vamos entregar esses momentos na presença do Senhor, né, já gratos, porque o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor tem nos sustentado, e só nos resta adorar o Senhor, né, glorificar o Senhor, porque é o que a vida do servo tem de valor, né, é glorificar o nome do seu Senhor. Então, nós agradecemos ao nosso Deus por essa oportunidade. Foi uma oportunidade que eu tenho certeza que para todos os irmãos que estão aqui presentes, uma oportunidade perfeita, uma oportunidade maravilhosa de, nessa tarde, podermos adorar e exaltar o nosso Deus. Então, glorificado seja o Senhor. Vou pedir aqui para que o irmão Davi
possa estar glorificando ao Senhor, entregando esses instantes na presença do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos estar glorificando o nome do Senhor, amém? Senhor, glorificamos, ó Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, te agradecemos, Senhor, por esse momento, Senhor, em teu altar, te agradecemos, Senhor, pelas experiências, Senhor, que o Senhor tem feito conosco, Senhor, nesse momento, por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos orientado, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Te glorificamos, te bendizemos do teu santo nome, Senhor. E também, Senhor, te entregamos esse momento em teu altar, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, que bênção. Encerramos aqui a nossa vigília de oração. Só vamos pedir para os irmãos ficarem mais um pouquinho para a gente fazer o nosso famoso print, né, das nossas atividades e também, né, já convidar os irmãos a estarem participando das atividades do grupo, do Semente Preciosa aqui de Pernambuco, que o Senhor possa estar fazendo esse grupo cada dia mais, né, abençoado, né, glorificando o nome dele. Então, os irmãos que desejarem abrirem suas câmeras, vamos fazer esse momento aqui. E um detalhe também, irmãos, essa vigília de oração, ela está sendo gravada, ela vai ser postada, né, compartilhada lá no nosso canal no YouTube. Então, se os irmãos quiserem assistir novamente, receber a bênção, ou compartilhar, né, com os irmãos que não puderam estar aqui, fiquem à vontade. Amém? Então, vamos fazer aqui nosso print, Gabriel. Gabriel ou Laedson, um dos dois. Fazer aqui um print. Tá vendo, Bia? Estou chique. Todo mundo aqui podendo ver aqui essa vigília novamente. Dose dupla.